no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Sexta-feira, 1º de outubro. Pois é, hoje começa um Abre Aspas especial. No mês de outubro, a SP-Rio Mais comemora 10 anos de atividade. Hoje você vê o primeiro de muitos programas especiais que serão gerados aí durante o mês de outubro. Mas particularmente hoje, no nosso aniversário, você acompanha um programa especial. Outubro, um mês especial para a SP-Rio Mais. Comemoramos neste mês 10 anos de atividade. Uma trajetória que nós vamos trazer aqui algumas entrevistas especiais. Claro que marcam este período e também dão start a um novo período em que, claro, todos nós esperamos ser muito melhor, não só para a SP-Rio, mas como para todo o nosso país. Hoje, lembro a todos vocês, respeitando sim todos os protocolos sanitários de distanciamento e tudo mais, nós temos o prazer de receber o senhor Johnny Oliveira, secretário da Indústria, Comércio, Agricultura e Turismo da cidade de Caçapava. Nosso Vale do Paraíba já ficou bem claro que tem sim a vocação de ser e fazer a diferença sempre no cenário nacional. Johnny, muito obrigado, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo. Como eu falei, aí um mês muito especial para a gente e você podendo especialmente nos dar essa entrevista a respeito de um momento, claro, muito delicado para todo o nosso país. Como todo o nosso país, Caçapava também enfrenta essa, esperamos, não é, saída de pandemia com aí muita atividade, muito trabalho e, claro, sempre muitas perspectivas. Rapidamente aí, como foi passar por esta tempestade e qual é aí a previsão para os novos tempos, se Deus quiser, sem doenças. Olá, Glauco Turzi, aos ouvintes da Rádio SP-Rio Mais, aos telespectadores, quem estão nos assistindo, é uma honra, uma alegria muito grande estar participando aqui com vocês, cumprimentar pelos 10 anos da rádio. E Caçapava, né, o Brasil viveu nos últimos anos, antes da pandemia de 2014 até meados de 2017, uma crise econômica muito forte, recessão, crescimento negativo do PIB, famílias endividadas, desemprego. Isso aí afetou muito os municípios, né, o poder público, por conta da atividade econômica. Quando ela cai, ela afeta diretamente o poder de arrecadação, principalmente dos municípios, que é onde está a maioria dos serviços públicos prestados à população. A hora que a gente está começando a se recuperar, começando a ter indicadores aí de recuperação da atividade econômica, vem pandemia mundial do coronavírus. Uma situação que, pelo menos a minha geração, acredito que a sua também nunca imaginou passar, né? Todo mundo dentro de casa, setores da indústria que literalmente desligaram a chave, por exemplo, né, automobilística, que chegou a ter 99% de queda de produção de veículos de abril do ano passado comparado a março do ano passado. É um momento muito difícil. O que a gente espera? O trabalho lá em Caçapava tem sido muito duro, né? A gente assumiu aí a gestão no começo desse ano, em janeiro. A gente tem feito toda a lição de casa do ponto de vista da despesa pública, reduzindo o custo da máquina pública. A perspectiva, acredito que tem que ser boa, até porque a atividade econômica, ela cresce, historicamente a economia brasileira, ela cresce por ciclos econômicos, depois da baixa naturalmente vem a alta. Então a gente espera que as coisas, com a vacinação aumentando, né, as coisas voltando ao normal, a atividade econômica aí se recupere e os municípios, os estados e a federação também consigam aí dar todo o sinal de recuperação e prestar o melhor serviço para a população. Pois é, ô Johnny, olha, nós todos sabemos também, há males que vêm para bem, como diziam já os antigos. Com essa situação, claro que ninguém queria, de pandemia, a situação econômica que acabou se agravando, forçou um outro lado. Tanto a administração pública como todos nós, particularmente, nos reinventarmos. E isso daí, particularmente no que diz respeito à administração pública, tem mais significado ainda porque ela tem uma amplitude, uma abrangência muito maior no que diz respeito ao bem-estar da população. Isso aconteceu em Caçapava também, não é? Dentro de, como você falou, enxugamos os custos de máquina pública e tudo mais, mas também
criar possibilidades, projetos e novos momentos para esta retomada também. Isso aconteceu também em Caçapava, porque daqui a pouco a gente parece que vai dar uma ótima notícia para o público aí. Mas em termos gerais, foi assim. As administrações públicas, e particularmente Caçapava, teve que se reinventar também? Muito. Acredito que, né, a gente assumiu, como eu disse aqui no começo do ano, o município com quase 100 milhões de reais de dívida. São dívidas de longo prazo, mas Caçapava hoje deve cerca de 100 milhões de reais, frutos de financiamentos feitos no passado, precatórios, enfim, uma situação difícil. E na crise, nesses momentos, como eu falei, de crise econômica, depois pandemia, você tem dois perfis de gestores. Você tem o que chora, o que lamenta o tempo inteiro, que vai esperar melhorar para fazer alguma coisa. Verdade. E você tem o gestor criativo, que vende o lenço para aquele que está chorando. Esse é o perfil da nossa gestão da Prefeita Petra em Caçapava, de ser criativo. Nós temos lá criado várias políticas públicas nesse sentido, de criatividade. Não tem recurso, vamos ser criativos, vamos atrás, vamos no governo do estado, em Brasília, emenda parlamentar, enfim, ser criativo também com políticas públicas que não custem muito, não onerem muito o orçamento. A gente tem feito bastante isso. Uma das iniciativas é o que a gente vai conversar, que é o Mais Leite Caçapava, apoio ao produtor de leite, ao agro de Caçapava. Então, tem que ser criativo nesses momentos como a gente está vivendo agora. Então já vamos direto para isso, senão a gente mata todo mundo de curiosidade aqui, né, Johnny? Exatamente isso aí, adorei essa história de Mais Leite. Eu falo essa história porque realmente ele tem uma história e vem aí ratificar exatamente esse ponto. A necessidade é a mãe da invenção. Agora, dentro do poder público, principalmente a sua secretaria aí, tem uma responsabilidade muito grande para que isso seja feito de uma forma correta e outra coisa também, adequada a uma realidade da região em que ela se aplica. O que é esse programa Mais Leite? Porque vocês não fizeram por acaso. Caçapava tem condição de fazer isso muito bom. O que é e como vai funcionar esse programa aí, Mais Leite? Ô Glauco, a atividade leiteira, produção de leite, é uma das principais atividades econômicas do setor rural de Caçapava, da nossa região. Então, o que a gente fez, está procurando fazer, criar políticas públicas para incentivar o produtor de leite. A nossa região é uma região muito industrializada, tem muita indústria. E até natural que se priorize também questões relacionadas a esse tema, mas o agro vem salvando a economia brasileira já faz bastante tempo. Bastante tempo. O ano passado, historicamente, talvez a gente possa falar. Historicamente, principalmente nos últimos anos. O ano passado, enquanto o Brasil cresceu negativo 4,1% do PIB, o agro cresceu 2%. Representa quase 27% do PIB brasileiro, vem do agro, e o 27% é da porteira para dentro, da produção. Se for contar a porteira para fora, o número é bem maior, gera emprego, gera renda. Então, o que a gente tem procurado fazer lá em Caçapava é realmente aportar política pública nesse setor. O Mais Leite é um programa de assistência técnica para o produtor de leite do município, veterinários, engenheiro agrônomo, técnico agrícola, os estagiários vão estar a campo ajudando o produtor. Por exemplo, a alimentação representa 60% do custo de produção de leite. Então, essa equipe técnica vai estar lá junto ao produtor, mostrando para ele como que se produz melhor, de maneira mais eficiente, baixando o custo. Então, na questão de alimentação, na questão de sanidade, na questão de qualidade de leite, na questão de amostragem, tirar a amostra de solo para poder corrigir o solo, orientar o produtor a corrigir melhor o solo, para ter uma produtividade maior de milho, de capim, de todos os volumosos aí que são utilizados na alimentação do rebanho, das vacas. Então é um programa realmente com o objetivo de gerar renda no campo e também de diminuir o êxodo rural, e também de gerar continuidade na atividade leiteira, porque hoje os pais estão ficando mais velhos, os filhos não têm muito interesse em dar continuidade na atividade, isso gera um problema, porque uma hora vai acabar. Então a gente quer estimular o setor de leite, o setor rural de Caçapava, para ter todos esses ganhos aí para o município. Então, num primeiro instante, na verdade, o grande beneficiário é o produtor. Mas daí a gente não pode esquecer que existe toda uma cadeia beneficiada. Então, dentro eu acho muito legal, porque houve um planejamento para, num primeiro instante, absolutamente importante, dar todo esse subsídio. Então, eu estou falando certo mesmo? O grande beneficiado, num primeiro momento, é o produtor. Mas existe toda uma cadeia que faz parte desse projeto. É por aí? Com certeza.
Glauco, a gente incentivando o produtor, a gente fazendo com que ele produza de maneira mais eficiente, aumentando a sua produtividade, a gente vai ajudar que ele continue na atividade, que ele amplie a sua atividade, gerando mais emprego, né, gerando renda no campo, fazendo e cumprindo toda a função social da terra, que é produzir e gerar emprego. Aí a gente vem a um outro ponto, a gente já sabe que toda uma cadeia vai ser beneficiada, e como é que foi feita uma seleção, como é que o produtor pode aderir, como é que logisticamente funciona este programa? Ô Glauco, as inscrições, as adesões são permanentes. A nossa equipe técnica da prefeitura visitou cerca de 35 propriedades, dessas 20 já aceitaram participar num primeiro momento. A gente espera que conforme o programa for avançando, os outros produtores forem vendo que está dando resultado, está funcionando, né, as adesões vão aumentar, as inscrições, como eu disse, são permanentes, o programa vai ter duração, a gente precisa que ele funcione, que o programa produza resultados. A gente vai acompanhar isso e a gente acredita até porque que a assistência técnica é um dos pilares fundamentais do sucesso da atividade leiteira, isso já é comprovado por experiências aí Brasil afora. Então a gente tem certeza absoluta aí que vai ser um sucesso, que vai produzir bons resultados para o município. Pois é, Johnny, olha só que interessante, você que está assistindo já deve ter notado. Nós já falamos, nós dois ficamos animados com o programa Mais Leite, ele já está funcionando, porque até agora nós não falamos. A gente espera e tal, mas ele já está implantado, ele vai ser implantado, como é que é, como ele vai operar, ele tem data de validade para operar, como é que vai ser isso? Ele começa realmente a funcionar na segunda quinzena de outubro. Nesse momento a gente está fazendo todos os levantamentos de dados, estatística, toda a questão realmente para poder ir para campo com mais assertividade. Então começa a funcionar na segunda quinzena aí de outubro, provavelmente, e tem duração sem data para acabar. É um apoio permanente e o Mais Leite está dentro de um conjunto de ações que a Prefeitura de Caçapava vai fazer para ajudar o produtor rural. Dentro desse pacote de ação, Mais Leite é uma política pública, a gente tem também transporte de calcário para ajudar o produtor, compras da agricultura familiar, enfim, um conjunto de ações para ajudar o setor rural de Caçapava. Perfeito, perfeito. E nós falamos do setor rural de Caçapava, nós sabemos de boa parte da história, já tivemos o privilégio aqui, o prazer de receber a prefeita Pétala para falar sobre Caçapava. Eu vou abusar de você aqui hoje e vamos fazer aí para esses novos tempos aí, e também pelos 10 anos da SP Rio Mais, uma breve linha do tempo, uma historiazinha aí de Caçapava. Caçapava tem sim essa vocação agropecuária, agrícola e tudo mais, mas ela está situada dentro de uma região e dentro de um círculo de cidades eminentemente industriais, o que não quer dizer que Caçapava é exclusivamente rural. Caçapava tem sim uma presença dentro da região tecnológica e industrial marcante também, só que ela tem o melhor de dois mundos. A parte tecnológica e cosmopolita, mas também a que a leva a ser chamada de cidade simpatia. É isso tudo, e como vocês da administração administram isso tudo, porque é uma linha muito tênue que também não pode ser aí corrompida, né? Como é que é isso? Faz uma breve linha do tempo aí, a perspectiva para Caçapava. As perspectivas são as melhores. Caçapava tem o privilégio da localização, né, da região onde ela se situa, melhores estradas, proximidade de São Paulo, aeroportos, Rio de Janeiro, serra, litoral, então está dentro de uma região muito importante de desenvolvimento econômico. A atividade industrial é muito importante também, é o melhor emprego, a que paga melhor, a que tem o salário, tem todos os benefícios, enfim, tem um potencial de arrecadação muito forte para o município, principalmente pelo ICMS. Então nós estamos focando muito lá também em trazer novas indústrias para o município, realmente nessa questão econômica. Passando a pandemia, o grande desafio dos municípios será a geração de emprego e renda para suas populações. Então a gente está focando muito nisso, tem boas notícias já para serem anunciadas aí no curto prazo, né, nesse quesito aí de geração de emprego, de renda, de oportunidade de trabalho aí para a população de Caçapava. Olha, eu acho fantástico isso tudo, a gente acompanha de muito perto aqui todas as cidades do Vale do Paraíba, e na noção desse acompanhamento não existe nenhum privilégio de uma ou de outra. O que se caracteriza, eu quero até me corrija se eu estiver errado, o que caracteriza este pós-pandemia é exatamente a clareza e a seriedade com que as administrações encaram o período que virá, porque não será fácil, nós não vamos iludir nem dourar a pílula.
como é que essa administração, claro, sei que vocês já têm planos e tudo mais, vê e encara o recado que tem que ser passado à população, que não vamos nos iludir, os colocou lá. Um recado da administração de Caçapava ao cidadão de Caçapava. Ô Glauco, eu sou muito otimista. Eu hoje estou acumulando 2 pastas, sou secretário de Finanças, acumulando a Secretaria de Indústria, Comércio, Agricultura e Turismo como secretário de Finanças. É óbvio, pelo momento que a gente está atravessando, é uma visão um pouco pessimista do ponto de vista de finanças públicas, a dificuldade é muito grande. Como eu disse aqui, o município tem aí quase 100 milhões em dívida, custeio da máquina é alto, a gente está fazendo todo o exercício lá para colocar a casa em ordem. Agora o Johnny, como secretário de Indústria, Comércio, Agricultura e Turismo, é esperança, é uma palavra de esperança, né, para a população. Eu acredito muito que as coisas vão melhorar, que as coisas, com o passar do tempo, pandemia passando, vacinação avançando, as coisas naturalmente vão melhorar. A atividade econômica é assim, ela depois da baixa vem a alta, então a gente espera que realmente isso aconteça, né? A gente está aí, como eu disse, com investimentos para serem anunciados aí para o município, então a palavra é esperança. Acredito que as coisas vão melhorar, nós vamos conseguir aí produzir oportunidade de trabalho, emprego, renda, apostar também numa bandeira importante hoje, que é a inovação, né? Colocar a política pública de pé nessa área para estimular a criação e desenvolvimento de startups, toda a parte aí de tecnologia e inovação, fortalecer o comércio, o empreendedorismo, abrir empresa mais rápido. Isso aí é todo o conjunto de ações que a gente tem feito lá na Prefeitura de Caçapava para favorecer aí o ambiente econômico para quem quer investir no município. Fantástico. Eu vou incluir um ponto aí que os novos tempos vão requerer cada vez mais, acredito eu, uma sintonia, uma sinergia muito grande entre o poder e a população. Repito, comentava com você aqui um pouco antes da entrevista também, repito aí que as cidades do Vale do Paraíba deram um grande exemplo por meio da maioria de suas administrações neste approach com uma população que em um determinado momento sentiu-se sim muito perdida em meio a toda essa pandemia. Agora, tivemos o prazer de começar hoje com o Johnny Oliveira aqui de Caçapava. A gente vê esta, em primeiro lugar, proatividade que existe por parte da sua administração e também de outras administrações, mas também lembrar que não tem milagre e que é importante que cada um de nós, neste momento, também faça a sua parte. Nós, como população, não podemos simplesmente esperar que o poder público faça tudo. Existe um compromisso. E a administração, que é clara, e como você viu, vou te falar uma coisa aqui, você deu uma risadinha na hora que falou, vem bons investimentos aí, fiquei com uma vontade louca de perguntar, mas eu entendo que é o momento de esperar. Mas vem boa coisa para Caçapava e eu dou os parabéns a todos vocês. Muito legal mesmo. Obrigado, Glauco, o trabalho está sendo realmente incansável lá em Caçapava, né, pela liderança da prefeita Pétala, por tudo que ali tem que ter o comandante, tem que ter o líder, que aponta os caminhos, né? E os secretários vão lá com as suas equipes executando. Então a gente está muito imbuído disso, né? Tanto na parte financeira como na parte aí de desenvolvimento econômico do município. A gente não pode falar até por conta de compliance das empresas, tudo, mas tem notícia boa já que deve ser anunciada aí no curtíssimo prazo para o município, na questão de geração de emprego. Então, acredito que isso é uma notícia, né, dentro de tudo que o país está vivendo, uma notícia muito boa. Né? Emprego, renda para a população, está muito animado com isso. Não tem a menor dúvida e olha, a gente conversava aqui um pouco antes, eu vou falar aqui no ar para ele. Johnny, você está com uma carga de serviço bem alta e uma responsabilidade enorme também. Gostei muito de ver essa sua, primeiro, proatividade, esse seu bom humor e essa sua garra de fazer com que as coisas aconteçam. E vou me permitir uma última colocação, já que você também está no turismo aqui. A cidade Simpatia é conhecida há muito tempo também, talvez os mais novos não entendam ou não lembrem, como a terra da taiada. A maioria nem sabe o que é isso. Um produto que era de Caçapava, continua sendo e que ficou um pouco esquecido. Quem sabe na pasta de turismo, isso daí pode ser também uma boa medida aí para os novos tempos de Caçapava. Resgatar algumas coisas que fazem uma diferença muito legal e tem todo um folclore histórico aí. Não estou te falando, mas quem sabe dentro do turismo alguém
gosta da ideia aí, porque eu me lembro de pequeno comer aquilo, era uma delícia. O Glauco, muito bem colocado, né? O turismo aí é uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico, nessa linha aí de emprego, renda, desenvolver o campo e a cidade. Então, Caçapava tem grandes riquezas, né? A Taiada, que é super tradicional, capital nacional do antigo mobilismo, também é o maior produtor de cana pra garapa do estado de São Paulo, um dos maiores produtores do Brasil, manda cana pra garapa Brasil afora. Então tem riquezas, alambiques, então tem grandes riquezas no município, né? Tanto na cidade quanto no campo. Isso aí é uma importante vocação de desenvolvimento econômico que a prefeita já tem várias ações, já teve evento aí no Museu do Automóvel em Caçapava, sabe, várias ações aí sendo construídas com vocação para o turismo. Então você tem toda a razão, precisa ser valorizado, a gente tem feito isso lá e a gente espera, acredita muito com essa retomada da economia, tudo avance. Não tem a menor dúvida, é isso que todos nós esperamos para todo o Vale do Paraíba, que uma coisa legal, a gente pode depois até voltar nesse assunto aí. Nós temos aí o turismo da fé que está acontecendo, o próprio Destination aqui em São José, onde empresários se reuniram para fazer exatamente o turismo, ter um posicionamento muito mais vigoroso, bom para todo mundo, porque todas as cidades ao redor acabam se beneficiando. Parabéns à Caçapava, mas se der, pensa no negócio da Taiada, que eu acho que é uma ótima coisa. Johnny, eu agradeço demais você fazer parte aqui desses 10 anos de SP Rio+, dando esse seu depoimento. Contem sempre conosco para estas atividades que realmente fazem toda a diferença aqui no nosso querido Vale do Paraíba. Parabéns a você, leve o nosso abraço à prefeita Pétala, a toda a administração e cuidado, hein? Tem bastante coisa para você fazer. Cuidado com a saúde também. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Glauco Turzi. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Parabenizar mais uma vez pelos 10 anos da rádio SP Rio+. E sempre que me convidar vai ser uma honra estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado. Eu é que agradeço aqui. E para você que nos acompanhou em mais uma entrevista, esta é uma das que comemoram aí esses 10 anos de jornada desse veículo que não muda o seu lema primordial: conteúdo de verdade. Há 50 anos, médicos visionários iniciaram a maior cooperativa médica do Vale do Paraíba, uma das maiores do Brasil. Saúde sempre foi sinônimo de cuidado, conforto e acolhimento. E é isso que consideramos viver bem. Cuidar só é possível com vocação e humanização. Há meio século cuidamos com carinho e afeto das pessoas. Vivemos essa missão com conquistas e alegrias. Somos mais de 700 médicos comprometidos com esse ideal. Obrigado por fazer parte da nossa história. Mas vô, o senhor já está andando por aí? Com distanciamento, máscara e vacina tomada. E você já tomou a vacina? Não, tenho medo. Além do mais, essa pandemia já tá passando. Ah, você tá pirando, Rafael. Eu que sou idoso e você que cai em fake news, vacinas salvam vidas, rapaz. Por você, pelos seus, por todos, vacina Taubaté. Prefeitura Municipal de Taubaté. Já pensou pagar por um carro top e receber um básico? Então, com a internet é a mesma coisa. Escolhendo a fibra ótica NIP-BR, sua residência ou a sua empresa recebe 100% daquilo que pagar. Consulte os nossos pacotes a partir de R$ 99,90. Com a NIP-BR, você tem sempre mais. Opa, tava aqui buscando a internet, porque lá em casa só vive off. Já em São José, olha aí, o pai tá sempre on.
Com o programa Educação 5.0, o ensino será totalmente integrado com a implementação do Google Educacional e o Centro de Inovação de Tecnologias Educacionais. Uma inovação que vai revolucionar o aprendizado e o desenvolvimento socioemocional dos alunos. Bom mesmo, você já aprendeu. É viver em São José. 1º de outubro de 2011. Entrava no ar a Rádio SP Rio Mais. Vão-se aí 10 anos, 2021. Muita evolução, novos formatos, mas um compromisso, como sempre. O conteúdo de verdade. Eu converso com o Maurício Guizar, sócio fundador da SP Rio Mais, e não só sócio fundador, idealizador deste projeto que ao longo de 10 anos ganhou corpo, ganhou muito mais responsabilidade e ganhou também aquela sempre intenção de progredir e alcançar novos objetivos. Maurício, um longo caminho, um caminho de muita responsabilidade e um caminho que também marca um pedaço da história aqui da nossa região, dado que este veículo tem a vocação de falar do Vale do Paraíba. É por aí o começo da história? Olha, Glauco, é uma emoção muito grande estar aqui hoje, um dia muito especial. Há 10 anos, alguns que estão aqui hoje comigo começaram essa história. Como você bem disse, a gente começou como uma operação de rádio, a Rádio SP Rio. Na ocasião, o posicionamento de comunicação era a rádio que viajava com você, né? Onde a gente montou o projeto para atender as cidades do eixo SP Rio e sediou a operação em São José dos Campos. Quem viveu aquele momento lembra que a gente começou numa rádio bastante tradicional que existia aqui em São José dos Campos, a rádio do saudoso Antônio Leite, que tinha a Rádio Planeta Diário, que era um sucesso na ocasião. Foi quando nós nos conhecemos, você deve se recordar. Exatamente. Que você me entrevistou nesse início de operação SP Rio. A gente começou realmente com um posicionamento, com uma equipe muito revolucionária na época. Eu me lembro que a grande Rádio Eldorado de São Paulo tinha mudado completamente, tinha desligado grande parte da equipe e nós trouxemos um timaço, assim. Nós tínhamos José Márcio Mendonça, 34 anos do Grupo Estado, editorialista do Estadão, do Jornal da Tarde também. Caio Camargo, que era um âncora bastante famoso também em São Paulo, que apresentava o Jornal das 7 da Eldorado. O Jorge, a Sandra Cabral, o Celso Guizar Faria, que não dá para esconder, era meu pai, que só de Rádio Bandeirantes tinha mais de 20 anos, que começou aqui no Vale do Paraíba, na rede difusora. Enfim, o Lino Pedrosa, que é uma marca do rádio do Vale do Paraíba. Lino 103.9, né? O famoso Lino vai ser o sobrenome dele por muito tempo aí. Lino da Estéreo Vale. O Christian Santana, que está com a gente aqui até hoje. O Wagner como operador. Enfim, a Chile trabalhou com a gente um período também. Enfim, era assim, uma equipe extraordinária e a rádio em pouquíssimo tempo foi revolucionária, né? Me lembro que foi um barulho danado a SP Rio. Olha só, uma rádio de verdade, uma rádio adulta qualificada, com trânsito em 15 minutos, com esse jornalismo. A gente teve a honra de ter como primeiro entrevistado o governador Geraldo Alckmin. Imagine só que prestígio para quem estava começando. Indiscutivelmente. E olha só que coisa bastante curiosa, ele estava vindo aqui inaugurar Tamoios, a obra da Tamoios. Passou uma década, nós estamos continuando inaugurando a obra da Tamoios aí. Pois é. Seu Brasilzão, que também não muda muito, né? Não muda. Maurício, eu vou pegar uma carona com você aqui, porque fica muito evidente isso daí. São 10 anos, tempo considerável para uma empresa que dentro de um mercado até de comunicação, um mercado dificílimo, sobreviveu. Mas uma coisa que talvez seja o DNA da própria SP Rio, a capacidade de se reinventar sempre. A capacidade, porque hoje, tecnologicamente até, um período de 10 anos é quase 100 anos a um século atrás, né? A SP Rio, durante esse período, teve essa capacidade de se reinventar, tanto tecnicamente quanto em termos de conteúdo e tudo mais. Uma trajetória que, claro, demanda muito trabalho e muita competência. Conta pra gente aí um pouco do que essa trajetória significa. Eu acho que isso é um ponto bastante importante, porque eu acho que a SP Rio é uma construção de um brand de comunicação que acompanhou a evolução dessa década.
vou tentar resumir rapidamente o que foi isso. Eu, quando a gente começou a desenvolver a SP Rio, nunca digo eu, a equipe que estava comigo naquele momento, o estúdio que ajudou a gente, o Paulinho lá de Taubaté, enfim, a gente estava olhando muito o que estava acontecendo nas rádios do Brasil, né? E a gente sabia que naquele momento o trânsito era uma das coisas muito importantes, né? Olha que legal. Não existia o Waze e tal, e a gente veio com essa marca de fazer o trânsito em 15 minutos no principal eixo econômico do Brasil. Aí a gente queria uma programação musical qualificada. Conseguimos trazer uma referência na ocasião e um jornalismo que eu já contei um pouquinho na primeira parte da entrevista. Mas o objetivo naquele momento era fazer a primeira rádio estrada do Brasil. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e a coisa da rádio estrada é o que estava acontecendo, não existia. Existia a rádio de trânsito Sul-América, existia uma rádio 100% focada no esporte, que era a Rádio Bradesco, tinha a Rádio Oi, tinha a MIT FM, que era uma rádio lá, um brand para Mitsubishi Motors. Eu falei, puxa vida, tem o segmento da rádio estrada. Só que esta operação, de ser a primeira rádio estrada, precisava ter um name right. E na época, o que tinha de mais bacana do ponto de vista de novidades no meio rádio era a customização. E aí a gente conseguiu trazer a primeira emissora customizada do Brasil, fora de um grande grupo. Não era uma Band, não era uma Globo, não era a Grande Abril na época, né? Não era uma Record, era um grupo de profissionais de rádio engajados em fazer algo diferente. E o fato, voltando ao seu ponto da inovação, criar uma rádio estrada, a primeira do Brasil, no principal eixo econômico do Brasil, trazer um name, na época a gente conseguiu trazer a Connect Car, que era simplesmente do Grupo Ipiranga, para concorrer com o Sem Parar. Sem Parar, você deve se recordar que era um monopólio na época, e era um player muito novo, com uma operação muito forte, porque ali estava falando de Grupo Ipiranga. E esta marca, Connect Car, que foi um projeto de co-branding com a gente, durou 6 anos e meio nesse período. Então, o ineditismo de trazer uma rádio estrada no principal eixo econômico do Brasil, com um naming, com uma rádio, com um nome, né, com um projeto de co-brand, que foi uma coisa muito inédita na época, tudo isso era muito novo na época. E eu costumo dizer que tudo isso que fez a gente chegar até aqui. E quando a gente entendeu que o movimento estava no digital, né, há 3 anos começaram as transmissões por Facebook, ao vivo. Eu me lembro que a gente foi a primeira rádio que fez a primeira entrevista do Felício na época, em 2016, 2017, me corrija se eu estiver errado, já ao vivo, no dia posterior da eleição dele, dia 2 de outubro. Ninguém usava muito as ferramentas ao vivo nas mídias sociais. Naquele momento começou a nascer esse último estágio que a gente viveu hoje no último ano, nos últimos 3 anos, que foi a história da migração da Rádio SP Rio para uma plataforma multidigital. A gente transformou a Rádio SP Rio no portal SP Rio+, trouxe um novo posicionamento de comunicação, a rádio que viaja com você passou a se posicionar do ponto de vista de marketing como o portal SP Rio, conteúdo de verdade, também com um fundamento. Deve-se recordar que hoje é uma realidade, mas há 3 anos só se falava em conteúdo. Conteúdo, precisamos gerar conteúdo. E a Globo estava com uma campanha grande de combater o fake news. A Globo e todos os grandes veículos relevantes no Brasil. Puxa vida, só se fala em fake news. Puxa vida, vamos aliar o conteúdo com a verdade. E aí nasceu o portal SP Rio+, conteúdo de verdade. Todo mundo também, na época, falou, você é louco. O portal é uma coisa muito recente para você conseguir transformar uma rádio num portal de notícia, conseguir ainda gerar emprego, conseguir trazer receita, conseguir trazer os anunciantes que você tem, não vão migrar para a tua plataforma digital. Eles compram um rádio, não compram um portal, Rádio News. E aconteceu exatamente o contrário. A gente cresce há 3 anos, em média 150%, 180%, né? O nosso Analytics, que é a nossa ferramenta, a gente se investiu em SEO, a gente investiu em mídia social, a gente fez parcerias importantes com o Jornal Vale, que é a referência no meio impresso no Vale do Paraíba. A gente foi para a TV, no canal 25525 da Fink TV, Claro Net. Tudo isso em pouquíssimo tempo.
Em 3 anos. Então foi uma outra revolução que a marca SP Rio passou nesse período. E no meio de tudo isso, um pouquinho antes da pandemia, a gente fez um grande evento em São Francisco Xavier, que foi o Viva Mantiqueira, em parceria com o Degusta Vale, que levou 5 mil pessoas para lá. Então, assim, costumo dizer que a SP Rio, ela sempre foi olhando o que estava acontecendo na comunicação, né, nessa década. Então a gente começou com uma rádio estrada, trouxe uma customização, virou 100% digital quando o vento estava a esse favor, investiu em conteúdo, agora entrou em evento, né? Então, assim, eu acho que essa inconstância que a nossa equipe tem, né? Essa vontade de olhar sempre coisas novas, é o que fez a gente chegar até aqui. A região de muitos Brasis, que é o que caracteriza o Vale do Paraíba, tem sim à sua disposição um número enorme de mídias, de portais e tudo mais. Cabe a cada um de nós e a todos nós sabermos, no momento em que passamos, diferenciar a verdade, o que vale a pena e o que merece ser literalmente apoiado. Tenho o prazer de fazer parte, sim, do grupo SP Rio Mais e também, como grupo, tenho o compromisso com a verdade. Sei que hoje, entrevistando o idealizador, o pai da criança e sócio fundador da SP Rio Mais, sei que toca o coração dele saber que temos sim um longo caminho, não só 10, um longo caminho pela frente, mas que temos, acima de tudo, o compromisso com você, o compromisso com a verdade. Maurício Guizar, meu cordial, muito obrigado. E parabéns, né? Muito obrigado. Então, o politicamente correto? Os dois. Hoje vale, vai. Hoje vale. Parabéns, obrigado por tudo e a equipe toda, gente. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pela gente.